Olá, meu irmão, olá, minha irmã, você querido amigo que me ouve, que me assiste nesta tarde. Quero vos desejar aqui a paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz, que a graça de Deus possa continuar alcançando a tua vida, a tua casa e a tua família. Amém? Meu irmão, eu quero estar compartilhando uma breve palavra da parte de Deus com a sua vida. Nesta tarde eu creio que o Senhor irá falar e a sua vida, a sua família será edificada por intermédio da palavra de Deus, pois a palavra de Deus não voltará vazia, assim diz a palavra, antes farás o que lhe apraz. Amém? Vamos orar, e em seguida iremos estar meditando na palavra de Deus nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? Oremos, seu Deus e Pai, Deus grande, Deus forte, Criador dos céus e da terra, Deus todo-poderoso, único e suficiente Salvador. Mais uma vez, meu Pai, nesta tarde, quero te pedir, ó Pai, o teu favor, a tua graça, o teu amor, o teu Espírito, meu Pai, me usa na sua palavra conforme seu querer, sua vontade, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, fala os corações, ó Pai, alcança almas, alcança vidas, meu Pai, nesta tarde, por intermédio da tua palavra, meu Pai, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Meu querido, a palavra do Senhor que iremos estar meditando se encontra no livro na carta de 2 Pedro. 2 Pedro, no seu capítulo 2, a partir do seu versículo 4. Preste atenção na palavra. Diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Diz assim, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo final. E ele não poupou ao mundo antigo, mas preservou Noé, a época do dilúvio, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, Noé, a sua família, seus filhos, suas noras e sua esposa, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que vivia e ouvia, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sobre castigo para o dia do juízo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, esses versículos que eu acabei de ler aqui, eles falam de 3 tópicos, de 3 situações que aconteceram. Eu vou estar explicando aqui. Aqui fala que Deus não poupou os seus anjos quando pecaram no céu. Aqui fala que Deus não poupou aquela geração de Noé, mas preservou somente Noé, a sua família. E aqui fala quando Deus saqueou fogo, derramou enxofre e fogo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, certo? Então nós iremos estar meditando sobre esses 3 pontos a partir de agora, em nome de Jesus. O versículo 4 diz assim, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com corrente de escuridão, reservando-os para o juízo. Amém? Que anjos são esses? Esses anjos, aqui esse texto, esse versículo, está falando de Satanás, meus irmãos. Preste bem atenção. O anjo de luz, o anjo querubim. Satanás, o ungido de Deus,
quando vivia no céu. Então a Bíblia diz que quando eles pecaram, Satanás cometeu aquela falha, aonde chegou ao ponto, deixou o orgulho, né? Deus o exaltou tanto, deu tanta honra a ele no céu, e aí ele se perdeu. Isto acontece com muitos, né? Tem muitos que Deus pega de baixo, o exalta, o honra, o abençoa, mas depois eles perdem o temor do Senhor, a simplicidade, a humildade, ou seja, deixa a posição, né? Deixa a posição tomar conta de si, aí perde a direção, perde a visão, esquecem que foi o Senhor quem o exaltou, que foi o Senhor quem o honrou, e que sem o Senhor não chegariam aonde chegaram. Foi isto que aconteceu com Satanás. Deus o exaltou nos céus, Deus o separou, né? Ele era regente, ele regia ali o coral do Senhor, ele administrava ali, né? Ele era aquela pessoa cabeça da confiança de Deus no céu. Só que aí ele chegou ao ponto que ele disse: subirei aos céus e serei como Deus. E chegou ao ponto que ele te achou, né? Que poderia ser igual a Deus ou até mais do que a Deus. Então é isto que o versículo aqui está dizendo, que devido a este erro, a esta falha, Deus não poupou nem aos anjos, mas lançando-os no inferno, prendeu com corrente de escuridão, reservando para o juízo final. Amém? Então observe Deus falando nessa tarde que o Senhor nem os seus anjos, quando pecaram, ele poupou. Quero que você entenda que Deus não tem compromisso com o pecado. Deus não tem compromisso com o pecado. Deus abomina o pecado. Deus, ele é amor. Deus, ele é misericordioso. É tanto que o Senhor deixou esses textos relatados, estes exemplos, para que nós venhamos pegar como exemplos, né, textos relatados, situações lá de trás, onde anjos pecaram e não tiveram mais chance, mais oportunidade, porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é limpo. Então o Senhor diz aqui que nem os seus anjos, quando pecaram, ele poupou. Amém? E em seguida, no versículo 5 diz: ele não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Aqui o texto já fala da época de Noé, quando Deus mandou o dilúvio. A Bíblia diz que os dias de hoje será como os dias de Noé. Os dias de hoje, a volta do Senhor Jesus será como nos dias de Noé. Observe que nos dias de Noé, quando Deus voltou ali para destruir, né, aquela nação, Deus só salvou Noé. 8 pessoas foram salvas. 8 pessoas. Isso é algo a se pensar, meus irmãos. Como é que uma nação, Deus acabou com uma nação com o dilúvio, e 8 pessoas só foram salvas. E o texto, ele é claro em dizer, creio eu, que a esposa de Noé, seus 3 filhos, suas 3 filhas, suas 3 noras, foram salvos ali. Não foram nem por mérito desses 7, mas por mérito de Noé, por fazer parte de ser a família de Noé, de ser a esposa de Noé, os filhos de Noé e as noras, esposa dos seus filhos. Então por isso que Deus salvou os 8, porque biblicamente, se formos analisarmos, Deus só salvaria Noé ali, porque a Bíblia só dá testemunho de Noé. A Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça, homem reto, homem justo e homem que andava com Deus. Amém? Porque Noé ouvia a voz de Deus, Noé obedecia a voz de Deus, Noé era fiel ao Senhor, Noé guardava sua palavra. Quando Deus disse para Noé: faça a arca, Noé, porque irei mandar um dilúvio, faça uma arca, Noé obedeceu. E o Senhor disse: faça a arca com tal medida, assim, 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 com tal compartimentos, com tal tamanho, largura, altura, e depois entre você, seus filhos, sua esposa, suas noras e um casal de cada animal. Noé fez tudo
conforme a palavra do Senhor. Então observe, por que Noé e sua família foi salvo? Porque Noé obedeceu a voz de Deus. O segredo está em obedecer a voz de Deus, né? E em seguida, quando eles entraram, diz a Bíblia que Deus fechou a porta. Não foi nem Noé que fechou a porta, foi Deus que fechou a porta quando Noé entrou na arca e o Senhor mandou aquele dilúvio. Então eu quero dizer nesta tarde, há muita gente brincando, há muita gente dormindo, há muitas pessoas num sono profundo. E quando eu falo aqui, eu não falo nem tanto direcionado aos ímpios, aqueles que não são cristãos. Eu falo direcionado ao próprio povo de Deus. Há muita gente dentro da igreja brincando com o evangelho. Há muita gente interpretando Deus de forma diferente, porque dizendo que Deus é amor, porque Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus é isso, Deus é aquilo. Deus, ele é amor, mas Deus, ele é justiça. Deus, ele quer posição do seu povo, da sua igreja. Deus não tem compromisso com crentes falsos, não, com crentes hipócritas, com crentes que estão de aparência, de engano dentro da casa do Senhor. Não. Então observe, Deus não poupou nem os seus anjos no céu, viu? Deus não poupou aquela nação de Noé, só salvou somente Noé e sua família. Você acha que Deus vai poupar você que está brincando com o Senhor, com a obra do Senhor? Observe, preste atenção, Senhor falando nesta tarde. Os dias de hoje será como nos dias de Noé. O Senhor virá como ladrão, como surpresa. O Senhor irá surpreender a muitos, assim como na época de Noé foram salvos só 8, assim nos dias de hoje. Multidões pensam que vão subir, mas não vão subir, não vão, porque não estão servindo ao Senhor conforme o Senhor quer. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, mas livrou o justo, 6, e reduzindo as cinzas. Não, aqui. E ele não poupou ao mundo antigo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Agora o 6, e reduzindo as cinzas, a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Então observe também aqui, Deus, quando taca fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, a mesma situação. E a Bíblia diz que Deus deixou isso como exemplo sobre aqueles que vivem impiamente. A cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que eram 2 cidades, que o cheiro daquela cidade, o pecado daquela cidade cheirava mal as narinas de Deus, o clamor, a iniquidade daquela cidade estava tão grande que cheirou mal as narinas de Deus, assim como no tempo de Noé. E o Senhor decide acabar com aquelas 2 cidades, ou seja, com aquele povo, com aquela nação daquelas 2 cidades de Sodoma e Gomorra, e o Senhor livra somente Ló, a mesma coisa. O Senhor envia seus 2 anjos ali e diz para Ló: Ló, pegue sua esposa, seus filhos, sua esposa, suas noras, e saia, porque eu irei colocar fogo, destruir Sodoma e Gomorra. E assim o Senhor fez, Então observe que o Senhor só tirou Ló, e a Bíblia dá testemunho que Ló era um homem justo, um homem reto ao Senhor.
Amém? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, ficamos com esses 3 exemplos bíblicos nesta tarde para reflexão daqueles que ainda não aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador, e para reflexão daqueles também que são evangélicos. Primeiro para mim, meus irmãos, viu? A palavra corta primeiro é aqui, é comigo, né? É comigo, porque a palavra também diz que muitos naqueles dias, no dia do juízo final, será surpreendido, que muitos, até mesmo pregadores, assim como eu, irão ser surpreendidos, irão dizer: Senhor, mas em teu nome eu curei, eu preguei, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irá ouvir da boca de Jesus: apartai-vos de mim, maldito, porque eu vos não conheço. Então observe, a coisa é séria. Deveremos examinarmos mais as Escrituras. O apóstolo Paulo diz: examinai as Escrituras. Nós temos que examinar as Escrituras. É a partir da examinação das Escrituras que nós iremos conhecendo o nosso Deus, ou seja, as vontades do nosso Deus, aquilo que Deus quer que nós praticamos, para que venhamos, meus irmãos, alcançarmos a nossa salvação, para que quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, não venhamos ser surpreendidos com tristezas, com o não do Senhor, mas pelo contrário, que venhamos receber do Senhor a palavra: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Amém? Então fique com essas 3 reflexões nesta tarde da parte de Deus. Deus não poupou seus anjos, mas lançou em prisões até o juízo final, em cadeia, que foi Satanás e a 3ª parte dos anjos. E observe que Satanás, ele errou uma vez, ele teve esse pensamento e não teve mais chance, não teve mais perdão. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, no tempo de Noé, Deus só salva Noé e sua família, 8. O resto Deus manda o dilúvio e destrói a tudo e a todos, homens e mulheres, crianças, velhos, adultos, animais, tudo que existia. A Bíblia diz que o nível da água subiu 7 metros acima das mais altas montanhas da terra. Então Deus destruiu a tudo. Observe no tempo de Ló, Sodoma e Gomorra, Deus tacou fogo e enxofre naquela cidade, só salvou Ló e sua família. Então a Bíblia diz que assim como foram nesses tempos, será nos dias de hoje. Desperte, meus irmãos, fiquem alerta, desperta, ó tu que dormes, ó tu que cochilas, desperta nesta tarde, diz o Senhor, porque o Eterno está voltando, para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, e o Senhor vem buscar uma igreja lavada e remida com o seu sangue para a sua glória. Que Deus possa alcançar a cada um nesta tarde. Eu creio que o Senhor falará ao seu coração por intermédio desta palavra. Vigiem, despertem e vigiem. A Bíblia diz: vigiai e orai. Eu quero lhe dizer nesta tarde, você que irá assistir esse vídeo, eu quero lhe ensinar um princípio aqui. Não adianta só orar, tá? O princípio muito importante é a vigilância, viu? A vigilância. Nós, como cristãos, nós temos que ser vigilantes em tudo, em todos os sentidos. Não basta só orar, viu? Eu vou dizer aqui, há muita gente orando de dia, de noite, de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, de madrugada, que não é errado. Paulo diz: orai sem cessar. Mas há muita gente orando de dia e de noite, 24/48, mas não tem vigilância. Não tem vigilância, então não adianta. Tem que vigiar e orar. Tem que ter vigilância. O princípio muito importante na vida do cristão é a vigilância. O que adianta você ora, mas não obedece a palavra, não obedece os princípios, não anda em vigilância? Não adianta. Então, temos que vigiar
e orarmos. Amém? Então Deus abençoe a tua vida nesta tarde, por intermédio desta palavra. Amém, meu irmão, minha irmã? Fique com esta palavra, que Deus possa continuar alcançando a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e que o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe nesta tarde. Amém.